inglês. Tem uma história que eu gosto muito que na década de 80, foi o início finalzinho da de 70, início da de 80, que foi o início da relação do Barsi com a Klabin, que é uma das empresas mais antigas da carteira, uma das maiores posições, enfim. O Barsi, enfim, era operador e era muito comum que na época os próprios controladores, enfim, usassem as estruturas das corretoras para operar para si mesmo ou para operar para a tesouraria da empresa, enfim, né? Então, ele foi contratado por um dos diretores lá, um dos membros da família da Klabin, há muitos anos atrás, enfim, na década de 80. E ele também começou a ser acionista, começou a ter contato com a empresa. Poxa, que empresa legal, perene, né? Muitos anos, uma atividade bastante longeva, enfim. Começou a comprar ações. E aí, um belo dia, ele foi receber um dividendo, tal, na empresa. Naquela época, você picotava o dividendo e ia receber. Se você não fosse picotar o dividendo e receber, você não caía na sua conta corrente. Não tinha essa mamata que tem hoje, né? Caraca, era muito mais difícil. Era muito mais difícil, exatamente. E aí, ele tava por lá, tal, e, um dos diretores passou por ele, Dr. Cherkassky, que era, um cara muito respeitado na empresa até hoje. E, Barsi, não sei o que, você trabalha no mercado? Eu não gosto desse pessoal que trabalha no mercado. Tudo um bando de ladrão. Já tive várias experiências ruins, perdi muito dinheiro com ações, então no mercado só tem ladrão. Ele falou, não, doutor, você tá errado. No mercado só tem otário. E algum dia, no mercado não tem ladrão, no mercado tem otário. E eu vou te provar. E aí, um belo dia, ele no mercado falou, vou fazer uma experiência. E na época, você tinha 2 tipos de ordem. Você podia apregoar, ou seja, você gritava, compro tal, vendo tal. Então, as pessoas sabiam que você estava negociando. Ou você podia colocar na pedra. Que aí ninguém sabia quem estava negociando ali. Geralmente, o operador fazia para os seus clientes. Que é a luzinha. É um painel, isso, a luzinha. O Lugis, exatamente. Que tem aquela foto famosa, né? Do rapaz na escada anotando. Então, prático. O que ele fez? A ação tinha ficado ex-dividendo e ex-bonificação. E ele apregoou, ele colocou na pedra as ações ex pelo mesmo preço como se estivesse cheio. E no que ele colocou lá, alguém foi lá e comprou. Ou seja, quem bateu o olho imaginou que ela ainda estava dando o direito à bonificação e provento. Ficou ex, mas ele colocou no mesmo preço como se estivesse cheia, no preço do dia anterior. Alguém foi lá e comprou. Quando passou 2 dias, a ordem foi ser executada, enfim, demorava, né, para você receber a cautela, enfim. O operador que comprou falou, Barsi, eu não vou te pagar, você fez sacanagem comigo, você botou o preço cheio. Ele falou, mas não fui eu que vendi, você que comprou. Eu só coloquei lá. Quem comprou foi você, não fui eu. Eu não gritei que estava vendendo. Você olhou e comprou. Por que você não leu? A informação é pública, já estava ex. E aí o diretor do pregão falou, ele tá certo. Aí ele voltou na empresa, contou porque esse operador tinha operado para alguém da família Klabin. Nossa. E aí ele voltou na empresa e falou, viu, Dr. Cherkassky, na bolsa só tem otário. Não tem ladrão. Cara, gostei dessa. É uma história... Na bolsa só tem otário. E isso é uma lição muito valiosa, porque você vê, a informação era pública, mas só se vale das informações públicas quem vai atrás da informação. E isso é uma lição muito presente até nos dias de hoje, porque hoje é ao contrário, na época a informação era escondida. Hoje é tanta informação à disposição que a dificuldade é justamente como filtrar. Nossa, o que é importante você ler. Muito difícil isso, cara. Eu acho que exatamente o que você falou. Hoje a gente tem tanta possibilidade, né? Você pode realmente pesquisar sobre o que você quiser. Primeiro que isso gera uma preguiça, né, na pessoa. A pessoa hoje tem tudo na mão, ela não faz isso. E também gera uma confusão de escolher quem que é o porta-voz que pode... Você quer um passar exemplo? Isso, né? Fora que a gente não tá nem falando, tipo assim, o Google tem essa informação. Não. O RI das empresas, o site oficial da empresa tá lá falando do que a empresa tem. Você vai comprar uma televisão na Black Friday, você vai fazer aquela pesquisa, perde um tempão no preço, você vai nas especificações da televisão. Você lê os reviews, que estão falando da televisão. Review, tal. A pessoa vai comprar uma ação, não faz nem 1% disso, isso é sabido. Agora, você já leu o estatuto de uma empresa, por exemplo? O estatuto de uma empresa, geralmente, é um documento de 15 folhas, 20 páginas, né? No máximo. No máximo. Você bate o olho lá, vai lendo. E ali tem algumas informações que são fundamentais para você que está embarcando na sociedade daquela empresa. Você não está simplesmente comprando ação, você está se tornando sócio. Então, você precisa saber quais direitos você, como sócio, tem. Eu sou detentor de uma ação
preferencial classe B, PNB. O que essa ação me dá de direito? Qual o percentual do lucro que essa empresa distribui de dividendos? E entre várias outras coisas. Mas ninguém perde tempo lendo isso. E o Barsi e tantos outros investidores do passado, exceções, é claro, se valiam muitas vezes do acesso e da leitura detalhada dessas informações para ganhar dinheiro em cima dos tais otários que ele conta ali, né? Exatamente. Cara, é muito bom isso. Realmente. E aí, primo, você quer... Eu vi que você tá fazendo anotações aí, você quer falar alguma coisa? Não, cara, eu anotei 2 coisas para mim mesmo. Ah, é? Então depois a gente vai sortear esse papel aqui das anotações. Tá bom? A gente podia sortear livros, né? Sim, Inclusive. Vamos, com Ah. certeza. Aliás, será que alguém que tá assistindo aqui tem um livro assinado igual a gente tem? Chique, hein? Não, e olha só, te desejo muitos dividendos, tá escrito. Barsi. Muito bom. É loucura, hein? Muito bom. Acho que assim, pra gente indo pro final aqui, eu queria que a gente falasse se a gente pudesse, assim, criar alguns pilares aqui, a gente já falou isso também, um pouco disso em outros programas, mas alguns pilares dessa metodologia do Barsi, que a gente pudesse falar pra galera e pra instigar também a galera a comprar o livro, entender mais ainda a fundo a história do Barsi, que a gente falou só algumas coisinhas aqui, tem muita coisa aí, e também para a galera entender por que é importante participar também do MBA, que aí, assim, a gente vai falar alguns pilares, depois o pessoal vai lá e aprender tudo com o Barsi, com vocês lá da AGF. Né? Acho que uma lição fundamental é de que o Barsi tem 53, 54 anos de mercado, ele já viu de tudo um pouco, mas ele não sabe tudo ainda. Ele continua aprendendo. Então, assim, um dos grandes desafios é por que antes nunca ninguém tinha conseguido fazer um MBA focado em investimentos, né? Justamente porque você tem que ser tão multidisciplinar que é difícil você focar em alguns hard skills que são muito importantes para você ser investidor, né? Às vezes as pessoas acabam divagando muito, enfim, então não tinha nenhum produto especificamente voltado para a educação em Value Invest. Então a gente teve que buscar uma referência lá fora, que é a de Colômbia, e obviamente adaptar para a realidade brasileira com um exemplo brasileiro, né? Isso tem que ser valorizado. Eu acho que a gente pode dividir em dois grandes blocos de ensinamentos. Primeiro, os ensinamentos comportamentais. Então, são nítidos alguns comportamentos. É o PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Poderia ser foco, mas aí seria FDP, não ficaria muito legal o acrônimo. E você tem um outro conjunto de princípios que são mais técnicos, quando você vai buscar os tipos de empresa que você vai investir, que a gente tem o acrônimo BEST. O que as empresas BEST, as melhores, né, teoricamente para a estratégia previdenciária, têm em comum? São empresas cujas atividades são perenes, cuja capacidade de repasse inflacionário é altíssima, né? Cuja consolidação no mercado é bastante grande, você tem muitas barreiras de entrada, às vezes o próprio mercado expulsa outros players que não são tão eficientes, então não tem espaço para muitos concorrentes no mercado, mas principalmente a perenidade. Você precisa ter empresas cujos negócios sejam consistentes. Não só os negócios, mas que as empresas tenham muitas chances de estarem aqui nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, como acontece com o Barsi. Então, são alguns pilares fundamentais e as BESTs reúnem isso. O que é BEST? Né? Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. São aquelas atividades que você vai viajar no final do mês, quando você volta, são os boletos que você não pode deixar de pagar. Então, poxa, em uma situação de crise, o que você vai preferir? Ter água quente na sua casa ou comprar uma roupa nova? Você vai preferir fazer igual o Barsi, costurar ali o furinho da camiseta da pola aqui embaixo do braço. Então, são prioridades, né? Enfim, quando você fala de empresas perenes para você investir para o longo prazo, diferentemente de um setor de aviação, por exemplo, que é um setor importantíssimo, ninguém aqui vai voltar à era da pedra, né? Enfim, a aviação vai continuar existindo e evoluindo, mas você não tem nenhuma garantia, nenhuma certeza, de qualquer maneira, baseado no histórico, de que serão as mesmas empresas nos próximos 10 anos. São empresas que quebram com bastante frequência. Então, é escolher o que você primeiro não quer na sua carteira. Quando você determina o que você não quer, sobra uma gama muito pequena para você escolher e estudar. E aí, ir filtrando, né? Eu acho que uma das grandes lições também que ele mostra aqui é justamente você fazer a meta em quantidade de ações.
Porque é através da meta em quantidade de ações que você vai descobrir qual é a renda potencial futura que vai pagar os seus boletos. E, obviamente, a valorização do patrimônio, ela é uma consequência natural de você ter comprado boas empresas a bons preços e que paguem bons dividendos, obviamente sempre se valendo do tempo a seu favor e do juro composto. É só isso. Muito bom. Tem duas coisas aí que tem até isso no livro lá do Peter Lynch, que a gente fez até um episódio há anos atrás aí, falou uma coisa que o Felipe disse aí, que a galera às vezes demora mais, né, leva mais tempo para escolher, ele usa esse exemplo no livro, que é escolher um micro-ondas do que para escolher uma ação, né, que eu até conto a história no episódio da TV, na época eu estava comprando uma TV, fiquei horas e horas, virei um especialista em TV e comprava Oi nessa época, entendeu? E também a questão de, tem das ações que você fala do Barsi, e ele fala isso também lá no livro, né, do Peter Lynch, que são ações chatas, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, que a galera fica procurando um negócio muito pop, monótonas. Muito, cara, o que tem de legal? Não, mas essa empresa, ela, nossa, mega tecnológica. E aí ele fala assim, cara, invista nas empresas chatas, né? Ele fala assim, né, que hoje... Que tá falando, energia, um monte de coisa aí que vocês falaram, Klabin, né? Que você fala assim, pô, não tem nada de super legal, não é uma empresa de games, né? Entendeu? Então é interessante isso.